Uma manhã de terror absoluto. Dois aviões comerciais se chocam contra as torres gêmeas, derretendo aço, vaporizando o concreto e destruindo tudo em seu caminho. O calor chegou a 1000 graus Celsius. Nada sobreviveu intacto naquele inferno. Nada, exceto uma coisa, um passaporte saudita que não deveria estar lá. 11 de setembro de 2001, 8h46 da manhã. O voo American Airlines 11 se transforma em um míssil humano contra a torre norte do World Trade Center. A bordo, 5 sequestradores da Al-Qaeda executam o primeiro ato do ataque mais devastador em solo americano. Entre eles estava Satam al-Suqami, de 25 anos, estudante de direito que tinha se tornado terrorista. O impacto foi devastador. A aeronave, pesando 81 toneladas e viajando a 750 km por hora, abriu um buraco gigantesco entre os andares 93 e 99. Jet fuel derramado se espalhou como lava pelos corredores, criando um inferno que consumiu tudo. Computadores, mesas, documentos, vidas humanas, tudo virou cinzas em questão de minutos. Mas aí é que a coisa fica estranha. Enquanto os bombeiros ainda tentavam entender o que estava acontecendo, um homem de terno, cerca de 30 anos, se aproximou do detetive Yuk Ha-chin, da polícia de Nova York. Estava segurando algo nas mãos, um passaporte. Não qualquer passaporte, mas o documento de identidade de Satam al-Suqami, um dos sequestradores. O cara entregou o passaporte para o detetive e simplesmente desapareceu. Ninguém conseguiu identificá-lo depois. Isso aconteceu momentos antes da Torre Sul desabar completamente. O detetive imediatamente entregou o documento para o FBI no mesmo dia. Pensa bem na situação. Um avião explode contra um prédio, criando uma bola de fogo que derrete tudo. Mas um passaporte de papel, que estava dentro do avião, no bolso ou bagagem de um terrorista, atravessa essa explosão infernal, sai voando pelos ares e aterrissa intacto a algumas quadras de distância. Sem queimaduras, sem rasgos, sem nada. A física da coisa não faz sentido. Quando o avião bateu na torre, a energia cinética foi tão intensa que pulverizou até mesmo as caixas pretas, que são feitas para resistir a qualquer tipo de impacto. Mas um documento de papel sobreviveu perfeitamente. E não foi só esse. Segundo a comissão do 11 de setembro, outros 3 passaportes de sequestradores foram encontrados. 2 no local do crash do voo 93 na Pensilvânia, que até faz mais sentido já que o avião não explodiu em chamas como os outros, e um terceiro na bagagem de Mohamed Atta, que não embarcou no voo. Mas o passaporte de Satam al-Suqami é o mais bizarro. Ele estava no voo que causou a maior destruição, no epicentro do caos, e mesmo assim emergiu como se tivesse sido colocado ali de propósito. Críticos apontam que é estatisticamente impossível um documento de papel sobreviver a uma explosão que destruiu estruturas de aço. Especialistas em demolições dizem que nem mesmo materiais altamente resistentes conseguiriam sair intactos daquela situação. Por outro lado, os defensores da versão oficial argumentam que objetos leves podem ser arremessados para longe antes da explosão principal e que coisas estranhas acontecem em catástrofes. Afinal, já foram encontrados tornados que fincaram palitos de madeira em postes de concreto. O FBI nunca questionou publicamente a autenticidade do passaporte. Pelo contrário, o documento foi usado como evidência crucial para identificar rapidamente os terroristas. Em menos de 72 horas após os ataques, as autoridades já tinham os nomes completos dos 19 sequestradores. Alguns ex-agentes de inteligência chegaram a dizer que qualquer trilha deixada foi deixada deliberadamente para o FBI seguir. Uma frase que ecoa até hoje nas teorias conspiratórias sobre o 11 de setembro. O detetive Yuk Ha-chin foi entrevistado pelo FBI no dia 12 de setembro. Ele confirmou todos os detalhes: o homem de terno, o passaporte intacto, o desaparecimento misterioso da testemunha. Tudo documentado nos arquivos oficiais da investigação PNTT-BOM, a maior investigação criminal da história dos Estados Unidos. O caso do passaporte intacto se tornou um dos pontos mais controversos sobre o 11 de setembro. Para alguns, é evidência de que nem tudo foi contado sobre aquele dia. Para outros, é apenas mais uma das coincidências trágicas que marcaram um dos dias mais sombrios da história americana. Independente da sua opinião sobre o assunto, uma coisa é certa: em meio ao caos absoluto, a destruição total e a morte de
77 pessoas, um pequeno documento de papel desafiou todas as leis da física e da probabilidade para contar sua própria versão da história. O passaporte de Satam al-Suqami continua sendo um mistério. Um pedaço de papel que sobreviveu ao inferno e que até hoje levanta mais perguntas do que respostas. E talvez seja exatamente isso que torna essa história tão fascinante e perturbadora ao mesmo tempo. Durante as investigações posteriores, surgiram ainda mais detalhes intrigantes. O FBI classificou o caso como altamente prioritário e diversos especialistas forenses analisaram o documento. Curiosamente, o passaporte não apresentava sinais de exposição ao calor extremo ou aos produtos químicos que estavam presentes no ar após o colapso das torres. Testemunhas relataram que, além do passaporte, outros objetos pequenos e leves foram encontrados na área, mas nenhum em condições tão perfeitas. Cartas queimadas, pedaços de papel chamuscado, fragmentos de documentos, tudo com marcas óbvias da tragédia. Mas não o passaporte de al-Suqami. A comunidade científica também se manifestou sobre o caso. Físicos especializados em combustão e explosões fizeram simulações computadorizadas tentando recriar as condições do impacto. Em nenhum dos cenários testados, um documento de papel conseguiu sair completamente ileso de uma explosão daquela magnitude. Há ainda outro detalhe que chama a atenção: o timing. O passaporte foi encontrado e entregue às autoridades em um momento crucial, quando o FBI precisava desesperadamente de pistas para identificar os responsáveis. Era como se alguém tivesse colocado a peça certa do quebra-cabeça na hora exata. Ex-investigadores que trabalharam no caso admitem, em conversas reservadas, que o achado do passaporte foi uma daquelas coincidências que pareciam boas demais para ser verdade. Mas, ao mesmo tempo, era evidência física concreta que ajudou a acelerar drasticamente a investigação. O homem de terno que entregou o passaporte nunca foi identificado oficialmente. Apesar de uma investigação massiva que envolveu milhares de agentes e durou anos, essa pessoa simplesmente desapareceu da história. Não há registros de câmeras de segurança, não há testemunhas secundárias, não há absolutamente nada que comprove sua identidade. Teorias alternativas surgiram ao longo dos anos. Alguns pesquisadores independentes sugeriram que o passaporte poderia ter sido plantado por alguém interessado em acelerar a identificação dos terroristas. Outros defendem que foi uma operação de inteligência que deu errado, deixando rastros não intencionais. O governo americano mantém até hoje a versão oficial. O passaporte foi encontrado por um cidadão comum que fez a coisa certa ao entregá-lo às autoridades. Ponto final. Mas para muitos investigadores, essa explicação é insuficiente diante das evidências físicas e circunstanciais. O que sabemos com certeza é que o passaporte de Satam al-Suqami se tornou uma peça central na construção da narrativa oficial sobre o 11 de setembro. Ele permitiu que o FBI identificasse rapidamente não apenas al-Suqami, mas toda a rede de sequestradores através das conexões que foram estabelecidas a partir daquele documento. O caso continua sendo estudado por especialistas em todo o mundo. Universidades dedicam cursos inteiros para analisar as inconsistências e probabilidades envolvidas. É um daqueles mistérios que desafiam nossa compreensão sobre como o mundo realmente funciona. Estudos independentes, realizados por engenheiros estruturais, questionaram não apenas a sobrevivência do passaporte, mas também a trajetória que ele teria percorrido. Usando modelos de dinâmica de fluidos, eles calcularam que qualquer objeto leve saindo do local do impacto teria sido sugado de volta para dentro do prédio pela corrente de ar criada pelo incêndio. Além disso, análises químicas do papel revelaram algo curioso. Não havia resíduos de jet fuel, fuligem ou qualquer substância que deveria estar presente em objetos expostos àquela atmosfera tóxica. O passaporte estava limpo demais para ter passado por aquela experiência. Documentos da CIA desclassificados anos depois revelaram que agências de inteligência americanas tinham conhecimento prévio sobre alguns dos sequestradores, incluindo al-Suqami. Isso alimentou ainda mais as especulações sobre a conveniência do achado do passaporte. A família de al-Suqami, na Arábia Saudita, sempre manteve que ele havia sido radicalizado por terceiros e que não era o tipo de pessoa capaz de planejar ou executar um ataque terrorista. Segundo parentes, ele era introvertido, estudioso
e nunca havia demonstrado tendências violentas. Investigadores particulares que se dedicaram ao caso descobriram que al-Suqami havia visitado os Estados Unidos algumas vezes antes do ataque, sempre com documentação legal. Seus passaportes anteriores foram analisados pelo FBI, mas, curiosamente, nenhum deles foi encontrado nos escombros, apenas o mais recente. O impacto do passaporte na opinião pública foi imenso. Ele serviu como prova tangível de que os ataques foram executados por terroristas estrangeiros, ajudando a moldar a percepção americana sobre a necessidade de uma resposta militar no Afeganistão. Jornalistas investigativos que cobriram o caso relataram pressão para não questionarem muito profundamente a origem do passaporte. Alguns editores chegaram a censurar matérias que levantavam dúvidas sobre a autenticidade ou as circunstâncias do achado. 23 anos depois, o passaporte de Satam al-Suqami permanece como um dos elementos mais controversos e inexplicáveis do 11 de setembro. Ele representa para muitos a linha tênue entre coincidência e conspiração, entre verdade oficial e realidade oculta. A pergunta que fica é: como um pedaço de papel conseguiu sobreviver ao que milhares de pessoas, estruturas de aço e equipamentos sofisticados não conseguiram? A resposta talvez esteja em algum lugar que ainda não ousamos procurar. Talvez nunca saibamos toda a verdade sobre o passaporte intacto. Talvez seja realmente uma coincidência impossível em um dia que foi marcado por impossibilidades. Ou talvez seja a prova de que existem forças trabalhando nos bastidores da história que preferem permanecer invisíveis. O que você acha dessa história? Coincidência impossível ou algo mais sinistro? Deixa seu comentário, curte o vídeo se achou interessante, segue o canal para mais conteúdo sobre mistérios reais e compartilha com quem também gosta de questionar as versões oficiais. Até a próxima!